colocar para gravar. Ok, então bom dia, estamos aqui no nosso quarto encontro do Clube do Livro Fala Preta. A gente vai hoje discutir o livro Esse Cabelo, da angolana Djamila Pereira. E é um livro final da nossa fase ritmo leve, né? Que o clube está dividido em 3 ritmos de leitura. Então, a gente primeiro leu esses 4 primeiros até 150 páginas, então a gente encerra hoje com essa obra da Djamila. Iniciada a sessão, a gente está usando o recurso aqui no Zoom, vamos ver se está todo mundo no mesmo lugar, que é o recurso de levantar a mão. Estamos bem pouquinhos hoje, talvez, inclusive, vai ser bem fluido, assim, mas só para dizer que esse recurso existe, né, em reações, levantar a mão, e aí a gente organiza, porque aparece aqui a listinha de espera, a filinha direitinho. Bom, eu vou começar, então. Gustavo entrou. Eu vou começar, então, dizendo uma coisa que rolou bastante no Discord, que é o nosso grupo de comunicação, que é essa dificuldade inicial da leitura, né, de ter sido... Primeiro, acho que rolou um susto com a maneira como o texto é escrito, é conduzido, por uma questão tanto do idioma português de Portugal, com algumas palavras que a gente acaba tendo que buscar, e como acaba ficando atravancado, tem um momento que a gente até abre mão de ficar entendendo cada palavra, e isso foi uma coisa que a gente se deu uma força ali no grupo. O Gustavo, acho que foi o que mais deu força, porque ele apareceu, gente, terminei, valeu a pena e tal, e nossa, finalmente, alguém aí para dar um estímulo. E aí depois, realmente, a Suelen também apareceu dizendo que tinha terminado, e a gente foi aí conseguindo avançar. Para mim, foi uma leitura que ao longo da leitura foi... Nossa, eu fui lembrando de várias cenas da minha vida em relação ao cabelo, cenas que eu nem... realmente estavam meio adormecidas, assim. E então foi bom para mim ter revivido essas experiências, assim. E, ao mesmo tempo, num lugar feliz, assim, de saber que eu estou fazendo a leitura no momento da minha vida, que também não me despertou um lugar de revolta, de indignação, um lugar pesado, assim. Me inspirou mais Nossa, é isso. Mas num lugar já da minha vida que eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Inclusive, em 2011, tem algum fato que ela fala em 2011, não sei o que, alguma coisa, ela traz esse ano. E 2011 foi justamente o ano que eu tive uma revolução na maneira como lidar com o meu visual, com o meu cabelo, que foi... Eu sou atriz, né? Sou formada em artes cênicas, e eu tive uma viagem para o Brazilian Day, em Nova York, para apresentar uma peça de teatro de rua, e fui ao Brooklyn. E fiquei só muito chocada, porque eu nunca tinha visto pessoas negras num lugar de poder. Assim, eu acho que aqui eu sempre vi as pessoas pretas no lugar do mendigo, da pessoa de rua, do morador de rua. Eu cresci cercada muito mais por pessoas brancas, né? Porque eu era aluna de escola particular, então eu fazia aquelas provas de bolsa, né? Para conseguir o desconto e para conseguir entrar na escola. Então, assim, mesmo que eu estivesse entrando em espaços que eram elitizados e que eu não teria dinheiro para entrar, é lá que eu estava, por conta da oportunidade das bolsas. Então, no meu imaginário, na minha educação, as pessoas negras estavam num lugar de... Eu não via elas no mesmo lugar que eu convivia, eu as via em lugares de empregada doméstica, de morador de rua. Então, quando eu estava no Brooklyn, foi muito impactante, assim, ver uma comunidade inteira, uma cidade de gente preta, assim. Gente preta e fazendo várias outras coisas e várias outras atividades, assim, tipo, foi muito impactante na minha formação, assim. E eu vi muita negra careca, e eu fiquei louca, assim. Então, desde 2011 eu raspo o cabelo, porque eu me encontrei na raspagem de cabelo, assim. Eu estava no aeroporto, inclusive, com a galera, no saguão, assim, esperando o voo. Quando eu virei para o Andrezinho, eu falei: André, tu tem uma máquina, né? Aí ele tem. Eu, gente, tá fazendo nada aqui. Eu sentada no saguão do aeroporto, ele começou a raspar meu cabelo, como do teatro, né? E o povo olhando, as pessoas passando, e eu lá raspando, tirando o cabelo, assim, que já era muito desgastado de química, de muita química. Era um cabelo que não tinha nada de natural, era
black, mas um black com pedaços lisos. Tinha muita coisa de história de alisamento, de química nesse cabelo, sabe? Assim. Então é isso, assim, eu lembrei desse episódio também, bem... E desde então eu deixo ele já cresceu assim, mais para cá, assim, talvez como da tal do Alex, assim, um pouquinho mais, mas eu sempre acabo raspando. Inclusive, cheguei a pensar em alguns momentos lendo se esse lugar também deu sempre raspar, é também a minha falta de coragem também de avançar mais, sabe? Tipo, ele vai avançando e eu vou ficando... Ai, pera, deixa eu voltar para aquele lugar careca, sabe? Então, também fiquei refletindo se também tem um lugar meu de não sustentar ainda essa força, essa imagem. Pode falar, Mabel. Mabel? Ixi, será que ela caiu? Ela tá travada, né? Alguém mais quer falar? Enquanto a Mabel volta? Ó, ela caiu mesmo. Oi, Oi, tudo bom? Gustavo. Com essa tua fala, eu só queria introduzir que, lendo o livro, eu pensei que quão diferente deve ser a pessoa ler, tendo o cabelo crespo, né? E se sentir no lugar dela, porque eu, homem, né? Já que sou homem, e ainda não tenho o cabelo crespo, então, tipo, a gente acaba ficando um pouco afastado da narrativa, né? Mas eu Sim. imagino que estando mais próximo assim do que das situações que ela coloca deve ser bem mais enriquecedor assim. E como eu disse, nossa, ela traz muita coisa no livro, né? Ele é curtinho, mas ela vai metralhando um monte de coisa e a gente passa rápido e não percebe, sabe? Daí muitas vezes tem que dar uma, que eu não costumo fazer isso, mas voltar a ler mais pausado para poder entender, porque como ela vai colocando muito, nem sei como é que a estrutura se fala, muito aposto, muita explicação no meio das frases, tu te perde, tu não sabe se ela tá no pensamento principal, se ela tá na explicação, da explicação, aí tu precisa voltar e ler mais pausado, né? Uhum. Mas é bem interessante, mas isso que eu queria colocar, a questão da identificação com o cabelo, né? Que, tipo, deve ser outra experiência, assim, Sim. a leitura, né? E eu queria te comentar que tu podia, pelo menos, arriscar o cabelo que nem ela tem no final do livro, que é tão bonito o cabelo dela ali no final do livro, que é um pouquinho maior que o teu. Sim, sim. Aliás, a Isa postou, eu até postei no Discord, né? A Isa postou um vídeo ontem que eu assisti trocentas vezes, que é ela trocando ela, claro, fundinha com aquelas perucas, né? Mas ela fez um Reels, né, que chama, aí ela trocando de cabelo várias vezes, cabelo liso, cabelo cacheado, aí no final ela termina com black. É aquela música, Arena, Nena, Sansa, Emma, tipo, vai falando o nome de várias mulheres, né? Jessica in my life, e tem até o Jessica também, né? Mas enfim, aí toda vez que bota uma mulher que ela troca e ela bota na legenda, né? Para quem não entendeu, esse vídeo é para ninguém dizer que mulher preta não pode usar o cabelo que quiser, do jeito que quiser e tal. Em todos maravilhosos. E realmente eu acho que no final do vídeo com o Black é quando ela tá na melhor versão. Né? Muito, muito lindo, assim. Mas eu chego lá, eu chego lá. Eu acho que a minha irmã já me inspira bastante. A minha irmã, ela usa trança há muito tempo. Ela troca de cabelo o tempo inteiro. Minha irmã é formada em moda, digital influencer, então ela também tem sido uma referência até para mim, assim. Dentro de casa, você vê, né? Eu e a minha irmã, a gente vem nessa nova geração que é, pô, aonde que eu vivi isso que as meninas pretas estão tendo a oportunidade de viver, que é Isas da vida em destaque, assim, é uma coisa que não existia, né? E a minha mãe, que sempre insistiu para que a gente alisasse o cabelo, para que a gente escovasse na melhor das intenções, que era na questão de deixar a gente bonita, vai ter a festa de uma amiga, então toda aquela preparação na semana para poder estar apresentável para estar nessa festa, porque senão como você poderia ir à festa com o seu cabelo, né? Feio, muito feio. Você ia estar lá num lugar de tá desarrumado, né? Tá. Então a gente não cabia nesses espaços, né? Que vai tirar foto, né? Como é que vai tirar foto com esse cabelo? Então, minha mãe, na melhor das intenções, tinha muito isso de levar a gente no salão,
de alisar. Eu odiava realmente, assim. Para mim sempre foi muito cansativo ficar na cadeira do salão durante horas, puxando e alisando o cabelo, assim, para mim era bem, bem chato. E bom, e é isso, assim. Mabelle, você voltou, conseguiu voltar? Você levantou a mão? Você quer falar agora? Acho que a Mabelle talvez esteja tendo problemas de conexão today. Posso falar? Pode. Então, eu adorei o livro, eu achei muito... Ele é denso, né? Mas ele é muito poético, eu gostei muito... Eu deixei para lá também essa coisa de tentar entender todas as palavras, todos os pensamentos, porque senão eu não ia avançar nem um pouco no livro. E depois que eu fiz isso, assim, foi muito prazerosa a leitura, porque era como se eu tivesse... Quando eu fechava o olho, eu via ela andando pelas ruas, falando sobre o avô, e todos os pensamentos dela meio que ia... Claro, não tem essa questão com cabelo, mas me fez pensar também nas minhas experiências, sabe? Foi muito gostoso. E eu gostei particularmente do capítulo onde ela fala sobre as cabeleireiras, o tempo que ela ficou nos cabeleireiros, sabe? Nossa, foi tão impactante, né? E bonito. Eu adorei esse capítulo, essa parte assim que ela fala do cabeleireiro, e é isso. Vim mais para aprender. A gente se sente meio farsa, porque a gente não tem, né? Não é da... Aí fica meio assim. Eu queria te perguntar, Jéssica, quando tu estava falando que, enfim, tu odiava alisar o cabelo, né? Mas como é que era essa relação com o cabelo? Tipo, tu gostava dele natural, ou tu não gostava, ou tu nem, sei lá? Eu acho assim, das minhas lembranças, porque assim, o que aconteceu? No meu processo psicológico, a linha que eu tenho hoje do meu entendimento do que meu ego fez para sobreviver foi negar tudo que fosse estético, assim, sabe? Então, assim, muito nova, eu entendi que isso não era para mim, isso era para as Fernandas, que a Fernanda, para mim, é um exemplo claro. Essa coisa de ser visivelmente aceita, com cabelo liso, de ter olhos claros, de ser branca, de ser bonita, era tipo assim, isso era... E eu amava as minhas amigas, eu achava elas justamente lindas, eu olhava assim, gente, como elas são lindas, sabe, assim. E aí, o que eu entendia? Esse universo estético era para elas. Era como se fosse assim, cada um no mundo veio com alguma coisa. Eu vou me focar, como diziam, que é o que diz para quem é feio, foca na essência, né? Foca no que você tem por dentro. Então, tipo, o meu ego, de alguma forma, ele aceitou isso de maneira razoável. Tipo assim, era como se eu soubesse, eu, em comparação também com as minhas amigas, eu era mais CDF, eu era mais nerd, inteligente. Então era como se fosse assim, a beleza é para elas, e elas ganham coisas com isso, e eu tenho esse outro caminho aqui, né? Então, eu acho que eu me revoltava contra a minha mãe, porque aí eu transformei minha mãe em alguém, tipo, ai, mãe, para, nada a ver, não interessa. Pra quê? Não vou também, sabe? Tipo, nada a ver, que não sei o quê. Então, minha mãe também virava um problema, porque é como se ela estivesse viajando. É como se assim, eu aceitei muito cedo, Gustavo, que eu era feia, como se fosse assim, eu sou feia. Não vai adiantar eu ficar horas no salão alisando o cabelo, porque amanhã eu tomo banho e o cabelo vai sair. Tipo assim, eu me estressava de gastar tanto tempo mudando algo que eu não tenho como mudar. Que é tipo, a minha cor de pele é essa, o meu cabelo é esse, o meu nariz é esse, sabe? Então, tipo assim, eu acho que tem gente como minha irmã, por exemplo. Eu acho que minha irmã, ela construiu um caminho dela se empoderar, dela entender tudo de maquiagem, de roupa e de beleza, e ela é uma moda, e ela vai lá e tá. E eu fui pelo contrário, eu fui assim, cara, isso não é para mim. Eu não vou gastar tempo com isso. Então eu me... E claro, isso de uma certa maneira é o que o ego faz, né? Me protegeu, mas querendo ou não, tem suas dores, né? Porque eu lembro claramente, Gustavo, que se eu visse, por exemplo, você na rua, era meu amigo, e eu visse você na rua, tipo, fora do ambiente escolar, eu
eu podia ter o ímpeto de querer falar com você, tipo assim, oi, Gustavo, mas eu não fazia isso para não te envergonhar, porque eu tinha uma dimensão de que para os meus amigos ia ser uma vergonha se eu falasse com eles na rua, sabe? Então, isso acontecia. Isso acontecia. Então, assim, Só que é isso, eu lidava com isso de uma maneira menos dolorosa na época e mais tipo, ai, gente, isso parece, né? Não, tipo assim, não vou falar com o Gustavo. Mas deixa ele lá, ele tá com uma pessoa do lado desse, acho que vai. Meu cérebro, né? Falando assim, vou lá, ele vai ficar mó envergonhado, tipo, né? Tipo, quem é você, garota? Né? Então, assim, era isso, era uma coisa que eu achava que eu estava protegendo os meus amigos da vergonha, coisas assim. Mas era isso, eu era muito focada em estudar. Eu realmente me foquei muito em estudar, muito, assim. Eu gostava e era isso que eu fazia, assim. Então, aí o cabelo... O que aconteceu? A grande mudança na minha vida foi quando eu fui fazer teatro. Porque eu cheguei num mundo onde as pessoas valorizavam muito a diferença. Então, tipo assim, eu cresci num meio onde eu tinha que ter peito, tinha que ter o cabelo liso, tinha que ter bunda. E, de repente, quando eu fui para o teatro, as meninas que estavam lá, era até chocante, porque elas usavam umas roupas que zero valorizavam o peito delas. Tipo assim, era visível que a menina era uma tábua. Mas ela tinha uma autoconfiança, uma existência que era tipo assim, gente, é como se fosse, gente, ela não tá vendo que ela não tem peito? Olha que louca, era tipo assim, ela não tá, sabe? Então, tipo assim, só que é isso, você ia desfazendo. Então, a menina, cara, tinha umas meninas que usavam os cabelos, né, soltos, naturais e tal. Só que é isso, o meio te transforma tanto nesse sentido, porque você começa a ver que tá todo mundo validando essa menina, que não sei o quê, papapã, sabe? Você começa a ver umas coisas assim que você vai mudando a maneira como você está no mundo, né? E no teatro eu acho que tem isso, a gente precisa de personagens diversos, né? Então, se todo mundo for igual, como é que faz uma cena, né? Não tem como. Então, tem um outro mecanismo de valorização, que é muito diferente antes dos meus 18 anos, onde se buscava ser todo mundo igual, né? Tem um padrão para você ser bonita. E no ambiente do teatro, da arte, a beleza é quanto mais diferente para compor o retrato e a cena, melhor. Né? Então, bom, não sei se eu respondi, porque eu já vou viajando em outras coisas, né? Mas, assim, acho que dá para Ei, falar isso. nossa, bem, bem importante esse teu depoimento, bem, e assim, surpreendente, sabe mesmo, porque, enfim, também não sei, tu mora em São Paulo, tá de São Paulo? Não, sou do DF, Brasília. Aqui no Sul, aqui no Sul também é bem complicado, sabe, a situação, tanto que do meu convívio, e até agora do convívio dos meus filhos na escola, esses dias, essa semana eu tava pensando, eu acho que eu não vi nenhuma pessoa negra na escola do meu filho, Uhum. sabe? Tipo, e aí é claro que se daqui a pouco aparecer uma pessoa, ela vai chamar atenção, né? É a mesma coisa se não tem nenhum ruivo, quando aparecer um, vai ser o ruivo da escola, né? Uhum. Então é essa falta de integração que pelo menos na minha cidade é muito forte, sabe? É como se e isso tipo, na parte central, né? Mas quando a gente, enfim, sai um pouco, tem, enfim, alguma outra coisa, a gente vê que existe uma outra cidade que ela tá, tipo, tá aqui, mas tá em outro lugar, sabe? Como é Uhum. muito segregado aqui, pelo menos na minha cidade é muito segregado, sabe? Muito mesmo. Dizem bastante, né? Que o Sul é outro pedaço perigoso, assim, tem isso em relação a isso. Fernanda? Olá, pessoal. É interessante te ouvir, Jéssica, nessa busca por referências, assim, sabe, por identificação, que é o mesmo percurso que a Mila no livro faz, né? Porque ela, de certa maneira, ela vê no próprio cabelo, né? Ela vê o próprio cabelo como um detonador para buscar a própria identidade, a ancestralidade dela, quem ela é, outras mulheres que passaram pela mesma situação que ela, e todo o vocabulário que ela utiliza para falar do cabelo é um vocabulário muito forte que expressa a violência que ela sofre, né, desse
tema, ela fala do pente que rasga as madeixas que ela tem, né? Ela fala até da tentativa dos salões de cabeleireiro de domar, é muito um viver num espartilho, sabe? Você sente na escolha das palavras que ela utiliza para expressar a própria experiência, e essas palavras, elas têm uma força em termos de violência, sabe? Muito grande. E para mim foi uma das coisas que chamou muito a atenção, sabe? Essa escolha vocabular que, para mim, à medida que eu lia, enquanto leitora, vinha à tona mesmo esse sentimento de violação do seu corpo, né? Que é o que essa personagem estava passando ali. E é também muito bom te ouvir quando você fala da sua experiência, porque ela também acessa ali no livro aquela fotografia dos jovens negros que vão para a escola, que ela utiliza da Elizabeth Eckford. Aquela menina, o episódio, o Tribunal de Justiça nos Estados Unidos autoriza que os jovens negros e brancos frequentem a mesma escola, e acho que aquele dia era o primeiro dia de aula, e ela não recebe o recado que todos iam juntos, e ela chega sozinha. E você a vê sendo alvejada por insultos e pais e alunos em volta, aquela situação. E a Djamila, de certa maneira, quando a Mila comenta a experiência dessa personagem, ela mostra que a dor que ela sente, na verdade, não é só dela enquanto indivíduo, é uma dor coletiva, né? Ela acessa uma outra dimensão de pessoas que passaram e continuam passando pela mesma experiência dolorosa que ela, assim. Foram das coisas que para mim foram muito fortes, até porque, né, eu não vivi essa experiência. Então, acho que esse livro ele é necessário e para todo mundo, né, assim, porque ele te dá uma dimensão que não é a dimensão da experiência, é a dimensão da literatura, né, da ficção, para quem não viveu, mas ele traz essa noção do quão forte do quão violento esse sistema de padrões que não faz sentido algum para a existência das pessoas, né? É uma discussão mesmo muito necessária, importante, e que, assim, acho que só a arte acessa, né? A arte tem uma dimensão, você pode ouvir os seus amigos, os seus colegas, as pessoas que você conhece narrando a própria experiência, mas eu acho que o teatro, o cinema, a literatura, eles têm uma dimensão subjetiva que, né, toca, acho que mais no fundo, assim. Sim. É o para que a arte serve, né? Gustavo, pode falar. Eu achei interessante. Na verdade, quando eu falei lá no grupo, é mais ou menos um pouquinho antes desse capítulo que eu disse que o livro dá uma virada e tipo, parece muito melhor, sabe? Porque ela para de colocar os personagens da família dela, assim, coloca menos, né? Os avós, os pais, enfim, e foca mais nela e na existência dela, né? O que eu achei interessante que eu queria comentar dessa foto é que ela coloca, se eu não me engano, que ela é a menina que está sendo agredida, mas ela é o agressor também. Ela também se sente o agressor, né? Que é mesmo esse caso de tu te sentir, que acho que me veio na cabeça parecido com o que tu disse, Jéssica, de sei lá, achar que tá invadindo o espaço do outro, sabe? Não se permitir ter o seu espaço, sabe? Achar que tá invadindo o espaço do outro e, enfim, nesse sentido, assim, eu pensei também, achei bem bacana que ela trouxe isso. Sim, sim. Em determinado momento, só para pontuar aqui, tem um momento que ela fala... aqui. Bem nesse pedaço da Elizabeth, né? Esse supremacista é a ideia, nesses meus irmãos, de a sua timidez ser um estorvo de que devem expurgar-se, tentando encontrar no convívio com o mundo a mistura exata de desdém, mansidão e expansividade. Ele sussurra-nos que desviemos o olhar dos senhores polícias, que reclamemos pouco na estrada, que não ocupemos lugares reservados em autocarros vazios, que desempeçamos o caminho, que em assuntos importantes mudemos de sotaque ao telefone, que desapareceramos dos corredores de que realmente desaparecemos, entre pedidos de desculpa e muitos silêncios.
deixando o piso escorregadio como vestígio. E aí eu acho que é bem isso que você falou, né? Eu já fiz, uma vez eu li uma pessoa propondo esse exercício na internet para pessoas pretas, para que na comprovação de que o mundo é dos brancos, tente andar na rua, em espaços públicos, e tente perceber que se você não desviar dos brancos, eles vão passar por cima de você. Tipo assim, tente perceber que quem desvia é você. Que a segurança com que eles andam no espaço é tão grande que eles nem notam, e que você também nem nota que ao longo da vida é você sempre que desvia. E eu consegui fazer esse experimento e eu notei, era sempre eu quem desviava. Muito naturalizado. Tipo, andando assim, tipo, era eu que fazia o movimento. Ou seja, talvez o branco nem precisa sequer pensar em se mover, porque eu já terei me movido, né? E aí a gente nem percebe, porque isso é o jogo, é o tabuleiro posto. E aí eu fiz isso algumas vezes, e é isso. Quando eu li esse Desempeçamos o Caminho, eu lembrei desse exercício. Pode falar, Suelen. Então, é bem em cima disso mesmo, que sobre o relato que você fez, sobre o seu cabelo. Eu me lembrei que eu tinha marcado aqui uma parte no livro, no primeiro capítulo, dizer que acordo de juba por desmazelo é já dizer que acordo todos os dias com o mínimo de vergonha ou motivo para me rir de mim mesmo ao espelho, o motivo vivido com a impaciência e às vezes com raiva. E isso me fez pensar no seu relato sobre Nova York, tal, essa coisa sua com o cabelo, né? E você falou de ego, né? Então, assim, todo mundo sabe que eu amo psicologia. De tipo assim, que na verdade realmente foi um grande, como que diz, você estava se protegendo mesmo, né? Tipo, você estava protegendo o seu amigo, mas na sua cabeça você estava protegendo o seu amigo, mas no fundo você estava se protegendo, né? Mas como que acaba vindo à tona, né? E a diferença do olhar do branco em relação a você e a diferença do olhar do preto, porque quando você se depara com o preto em lugar de poder, o cabelo é poder, o cabelo é lindo, o cabelo é maravilhoso, seja careca, seja ele afro, seja do jeito que a Isa demonstrou, né? De qualquer forma, o preto ele é lindo, né? E o cabelo ele dá poder. Mas quando a gente pensa do ponto de vista do branco, o preto acaba se achando que está invadindo espaço. Não sei se eu consegui explicar direito, mas entende como que a inversão, né? Eu fiquei pensando na Mila crescendo, pensando assim sobre o cabelo dela, quando no fundo, se ela tivesse crescido, sei lá, em outro lugar onde tivesse uma cultura muito forte, né? Seria me lembrei até agora do Defeito de Cor, onde quando a personagem principal, que eu esqueci o nome agora, porque eu estou ficando com vergonha. Kenindé, ela vai lá para a África, ela vê todo mundo com cabelo trançado, com aquelas roupas, ela quer se apropriar daquilo de novo, né? Então, que triste tudo isso que acontece, né? E como que o ponto de vista ele muda quando você está com a sua própria tribo, né? É isso. Mabelle. Gente, eu caí, estava com problema de conexão aqui. Pode ser que o que eu vou falar, vocês já falaram. Pode ser que eu repita um pouco, vou pedir desculpas, tá? Mas eu preciso falar. Eu sou uma das pessoas que não conseguiu terminar de ler o livro, mas eu fiz questão de estar aqui hoje justamente para falar o que eu entendi sobre isso de não conseguir terminar de ler. Ai, Mabelle. Tá travando? Opa, não, voltou. Travou, mas voltou. Tá. Eu vou desligar a câmera para ver se fica melhor, tá? Tá. A gente Tá me pode ouvindo? desligar enquanto você fala. Eu vou desligar a minha também, para ver se te ajuda aí. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Eu fiz questão de estar aqui hoje para poder falar com vocês
sobre isso de não ter conseguido terminar de ler o livro para poder discutir isso, né? Primeiro, eu cheguei nos 63% dele quando o Gustavo falou do capítulo 8, que eu acho que é do capítulo 8 para frente, e eu percebi que desse capítulo 8 para frente se tornava mais fácil de ler mesmo. Só que daí já tinha ido o boi com a corda, aquele vai e volta de vô e avó e avô e avó de Portugal e Luanda, que eu já não me situava mais aonde que ela estava e com quem que ela estava, não consegui terminar de ler. Então, eu gostaria de falar com vocês, não sei se vocês já falaram ou não, né? Se já falaram, a gente passa, sobre isso, de algumas leituras não nos prenderem. E talvez essa leitura não me prendeu também, porque eu sou branca, né? Então, também gostaria de falar sobre isso com vocês. Talvez, se eu fosse negra e se eu tivesse tido mais problemas com o meu cabelo do que eu tive, eu insistiria na leitura. Até em muitos momentos, eu pensei na Jéssica, em muitos momentos da leitura, porque eu sabia que a Jéssica era uma mulher negra, né? E que, como ela falou antes, que eu ouvi que ela se identificou muito em vários momentos, eu gostaria de conversar com a Jéssica sobre isso. Até pensei em chamar lá no Discord para a gente falar, mas preferi deixar aqui para a reunião. E também outra questão que eu queria trabalhar, conversar aqui com vocês, a respeito do feminismo, na questão do feminismo, o quanto a beleza nos é imposta de uma forma padrão, né? Esse padrão que é imposto para a gente. Do corpo perfeito, do cabelo perfeito, da idade perfeita, da forma de se vestir perfeita, do emprego perfeito, e tudo o que nos limita dentro dessa questão do patriarcado, tudo que é feito para a gente para nos limitar. Agora vocês não estão me vendo, né? Mas não sei se vocês repararam antes, vou abrir minha câmera para vocês verem o meu cabelo. Meu cabelo é isso aqui, gente, é o normal dele, tá? Ele é liso. E há 10 anos atrás, eu fazia progressiva no meu cabelo, porque eu queria ter o cabelo mais liso do que ele era, porque não podia ter esses fiozinhos espetados para cima que tem quando a gente lava e seca. Então, eu imagino para uma mulher negra como é essa questão do cabelo, como é essa questão capilar, né? Tanto o que já sofreu por esse, quanto a questão do empoderamento, de aceitar o seu próprio cabelo. Então, são essas questões que eu queria trazer e queria conversar com vocês a respeito. Se alguém quiser continuar nisso. Bom, retomando aí. Mabeli, assim, o que a gente estava até comentando, eu particularmente como mulher preta, eu realmente achei a leitura, eu comecei, né, eu até fui, acho que eu fui a primeira a ir lá no Discord dizer, gente do céu, e agora? Li 10 páginas e tô tipo, tá atravancado para mim. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que tem uma questão do português de Portugal, para mim tem essa questão, porque tem várias palavras que você tem que buscar, que você tem que saber no contexto da cultura ali, o que ela está falando. Então, eu acho que começa por aí. Eu acho que tem momentos muito bons, ela constrói imagens muito boas, numa poética, assim, muito interessante. Mas isso, por vezes, assim, essas agotivas são preciosidades no meio de um terreno com certa dificuldade, sabe? Aí vem uma preciosidade, assim, uma fala que esclarece, assim, que é que dá uma imagem, assim. Eu, particularmente, com certeza concluí, pois sou organizadora deste clube, não apareceria aqui sem ter concluído, pois ficaria muito feio. Então, este foi um grande estímulo, não é mesmo? Mas realmente foi passando, assim, e eu fui gostando das coisas que ela estava trazendo, assim. Mas, inclusive, interessante, porque, embora o Gustavo tenha falado isso, de que a partir do capítulo 8 decola e fica melhor, eu nem cheguei a ter 100% dessa sensação. Talvez pela expectativa de, tipo, nossa, no capítulo 8 vai, sei lá,
E aí eu acabei que eu nem tive. Eu notei que teve uma ruptura ali, teve uma diferença. Mas para mim, necessariamente, nem foi um lugar de estar funcionando muito melhor a partir daqui, não. Assim, para mim, acho que melhorou até um pouco antes e depois, para mim, continuou, assim. Pois é, eu acho que o que você trouxe é realmente a questão, né? Tudo, viver em sociedade é o tempo inteiro a gente está disputando códigos e símbolos, né? O tempo todo, o tempo todo. É uma disputa de narrativas, assim. Né? É isso que nos constrói culturalmente, né? Que nos diferencia dos animais, né? Dos animais no sentido de não criar uma cultura de simbolizar, né? Simbolizar. Então, quando eu vivo numa cultura que o simbólico é a validação por um cabelo extremamente passado, liso, que a vaca lambeu, como diziam, né? Imagina se você com cabelo liso desse jeito era julgada por esses espinhados que estão aí, e uma mulher preta, como que vai, nem discute, né? Porque acabou a vida, né? E eu acho que é muito isso. Eu não conheço nenhuma colega preta que não tenha sido profundamente marcada por esse assunto, né? Porque ou você estava sendo, já desde criança, jogada no formol, e no salão, e no alisamento, na chapa quente, queimando o braço, né? Queimando aqui o ombro, às vezes toca, às vezes você está no salão, aquele calor dos infernos, e você se submetendo àquilo com uma frequência. Outro tópico que tinha é que, justamente, como a gente não podia estar no salão todos os dias, às vezes isso também significava um julgamento de higiene, porque para sobreviver socialmente, você deixava o cabelo liso alguns dias, pelo menos, sem lavar. Porque, pô, você escovou, você gastou grana para escovar. Tanto é que depois era visível ver se o cabelo dessas meninas que alisavam, tipo, já estava até duro, né? Porque já passou os dias, ainda não foi lavado aquele cabelo. Mas ou você pega mais dinheiro para passar horas de novo no salão, ou você pelo menos sobrevive aquela semana sem lavar o cabelo, mas pelo menos de saber que você vai entrar na van escolar na escola e ninguém vai gargalhar da sua cara, porque você não tinha escolha, você com seu cabelo natural, na verdade. Acho que a minha não tinha muito uma escolha. Ou você ia com ele alisado, ou você ia com ele preso no rabo de cavalo, né? Não tinha, assim, na minha vivência, eu não vivi cenário onde tinha uma escolha de estar com cabelo natural, sem nenhum tipo de química ou de Maria Chiquinha, de algo que amarrasse, né? Que controlasse ele, né? Não tinha essa possibilidade. Então, assim, isso é que sempre me revoltou, porque eu ficava revoltada, acho que foi a hora que você caiu, de eu ter que gastar horas do meu dia, do meu tempo, da minha vida, para transformar uma coisa que era natural em mim, porque é o único jeito de eu entrar e ser validada no ambiente. Isso, cara, é pesado. É pesado. Você ser criança, você ser adolescente e você claramente não ter autorização para algo que é seu, velho, que cresce em você, sacou? Assim, não tem como. É um impacto no sujeito, sobretudo nas mulheres, que tem mais a pressão da beleza, né? Muito, muito alto. E bem, é isso, acho que dá para falar por isso. O Alex levantou a mão. Eu acho que a Mabelle vai falar antes, que ela tá com a mão levantada também. Ah, pensei que era da vez anterior. Pode falar, Mabelle. Não, só aproveitar que a gente tocou aqui no ponto do cabelo, bem rapidinho. Ontem, eu e o Gui, a gente estava assistindo um filme sobre uma paciente de câncer terminal e tal, né? E nesse filme ela relata que o pior do tratamento para ela, de tudo que ela passou, não foi cirurgias, não foi os 8 ciclos de quimioterapia altamente fortes que ela fez, não foi os exames invasivos que ela fez, o pior de tudo foi ficar careca. Então, como o cabelo mexe com a questão do feminino, principalmente, né? Como que o cabelo para a gente uma forma de beleza, de poder, de autenticidade, de personalidade, e isso tudo é uma questão que nos é imposta, na verdade, né?
Porque pensa só, a pessoa passa lá meses vomitando da quimioterapia, colocando, como ela mesma falava, colocando os miolos para fora, e o que mais doeu para ela foi perder o cabelo. É bem isso, né? Alex? Bom, olá, gente. Esse é meu primeiro clube do livro. Estou adorando a fala de vocês, mas durante a leitura, que eu achei um pouco difícil, como todos já falaram, a questão do português de Portugal, mas eu vi como se fosse um diário, ela estava contando memórias, né? E as memórias é bem isso, são lembranças boas e lembranças ruins. E tem até algumas partes que ela fala, eu comprei um acessório para usar no cabelo durante meu casamento, só que meu cabelo alisado não segurou, caiu, daí eu coloquei no corredor, e é bastante interessante essa parte. E os relatos aqui que a Amabile comentou, e a própria Jéssica, a questão do cabelo, vocês falando, e a própria leitura assim, do texto, eu consigo, apesar de ser homem, assim, pegar algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, hoje eu sou considerado preto. Antigamente eu não me via, né? Eu tinha vergonha, eu me via como pardo, que daí era aquela pessoa indefinida, nem é branco nem é preto, tá ali no meio termo. Então ele fica blindado para, você está mais perto do branco, está ao mesmo tempo perto do preto. Então, a depender do local que eu estava, eu falava, não, eu sou pardo porque, né? Olha a minha cor, eu sou mais claro. Então eu tinha essa vergonha, e hoje não, hoje eu consigo falar que eu sou preto, tanto que quando eu conheci a Jéssica me pegou no período de transição capilar, que é muito comum para as mulheres, mas eu só fiz isso, óbvio, por causa da pandemia, porque eu sei quanto é difícil, e isso vem de dentro de casa, é naturalizado, da nossa família, tipo, meu pai e minha mãe sempre, meu pai tem cabelo caracolado, igual o meu, e minha mãe tem cabelo meio ondulado, então, assim, desde de pequeno, eu cresci cortando no zero, tipo, passava a máquina no zero, então eu nunca via meus cachos. E quando o cabelo ia crescendo, eu sou do Ceará, lá a gente tem um pássaro chamado rolinha. E o cocô desse pássaro, ele é encaracolado, como se fosse uma bolinha. Então, quando o meu cabelo estava crescendo, que formava os cachinhos, meu pai e minha mãe já começavam, olha, tá parecendo um cocô de rolinho, vamos cortar. E isso, meus colegas na escola, minhas tias, então, era todo instante o pessoal ao meu redor falando, tem que cortar, tem que cortar. Então, eu nunca deixava meus cachos crescer, porque sempre no final do mês, era incrível, assim, dava um mês, eu tinha que cortar novamente, porque estava começando a encaracolar. E daí eu vim para Brasília, né, com a maioridade, a gente vai adquirindo maturidade, vai pensando, não, eu posso ser do jeito da forma que eu quiser. Então veio a pandemia. E daí eu falei, não, agora é o momento para ver como é que vai nascer meu cabelo. Então, passou 6 meses, foi quando a Jéssica me conheceu, então já estava um pouquinho maior assim, na lateral e tal. E eu estava adorando esse momento e fui deixando passar mais. E daí veio o Big Brother. E daí eu comecei a acompanhar o Big Brother, o caso lá da Camila e me esqueci o nome do cara, mas que era muito amigo da Camila, ele sofria racismo, ficava assim, gente, por que essa menina tá usando peruca? Ela, tipo, ela deve ter o cabelo crespo lindo, por que ela não tira a droga dessa peruca e mostra os cachos dela? E fui passando o processo. E quando chegou um tempo, tava bastante assim, grandinho na lateral, e daí eu falei, nossa, tá ficando muito difícil, tipo, antes eu acordava, tava pronto, o raspado. Aí não, agora antes eu tinha que acordar 1 hora antes para o que eu fosse fazer, tinha que molhar meu cabelo inteiro e passar produto, e começou a dar caspa, porque tipo, passava tanto produto que tava dando caspa. Então aí daí eu falei, vou cortar aqui na lateral para facilitar. Foi o que eu fiz, que hoje está assim melhor porque eu cortei. Mas hoje eu vejo o quanto que a mulher negra sofre nessa questão, que tipo, ela usa o cacho ali como forma de poder, mas é tão difícil manter o cacho, é tão difícil você ter que acordar cedo, hidratar, passar máscaras e tal. Então, hoje eu sei por que que a Camila usa peruca, porque é mais fácil para ela cuidar, porque é muito difícil a negra, a pessoa manter os cachos bonitos ali todo dia. Vocês entendem? É muito é difícil para a negra ter o cacho e ter que manter. Então, por isso que é muito forte para ela quando ela perde o cabelo ou tem que raspar. Porque é como se fosse a coroa.
justamente a coroa da princesa cai, se perde. Na nossa última leitura, o nosso último país, Alex, que foi a Nigéria, a gente percebeu, né, Mabel, que tinha nos filmes que a gente foi assistindo, tem uma cultura na Nigéria de usar peruca, tipo, caralho, muito grande. Os filmes que a gente foi vendo de Nollywood, né, os filmes da indústria nigeriana, direto era uma referência, a mulher trocando de peruca, ou então falando de peruca. Então, assim, lá na Nigéria a gente percebeu esse lugar, né, que as mulheres negras de lá têm mais autorizado, assim, de ser as perucas estarem num lugar mais tranquilo de uso, né, de ser um produto do acervo delas como uma roupa. Sim, claro, também falando de classes, né? Provavelmente as de classe baixa não tem esse lugar. Suelen? Então, eu me lembrei de uma frase, a gente falando sobre o cabelo, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi, eu cresci ouvindo dentro de casa, pela minha vó branca, né? Vó e vô branco, porque eles não gostavam, que eles são evangélicos também, tem essa questão, então eles não gostavam que uma mulher branca se casassem com um homem preto ou vice-versa, porque desse jeito seria ruim para a criança. Olha só a desculpa que minha avó dava para o preconceito que ela estava tendo ali, que ia ser muito ruim para a criança, porque a criança ia sofrer preconceito na escola, porque o cabelo ia crescer encaracolado e a pele ia estar escura, mas o mais importante era o cabelo. E que ia ser muito difícil para a mãe daquela criança pentear o cabelo, porque cabelo liso é muito mais fácil. E eu nunca parei para pensar nisso, eu já pensei nisso e entendi que era preconceito, mas depois de muito tempo também, né? Eu nunca, para ser sincera, nunca pensei muito sobre essa coisa de preconceito, eu cresci de uma forma muito alienada, né? Esse é o inferno, sim ou não, 880, enfim, e eu me lembro que a gente tinha até pessoas negras que frequentavam a nossa casa, mas eu me lembro também que quando essas pessoas negras iam embora, minha avó falava sobre ela fazia questão de falar sobre essa coisa do cabelo, né? Que a cor, na verdade, não tinha nada a ver. O mais importante era o cabelo, né? Essa era a desculpa que ela dava também, né? Então, eu só fui perceber só fui perceber o poder dessa fala, né? O quão invasivo é essa fala depois que eu na minha idade adulta, né? Então, assim, é isso que eu lembrei, eu queria compartilhar com vocês. O absurdo que a gente ouve desde de criança dentro de casa. Obrigada, Su. Gustavo? Oi, eu estava escutando vocês falando, né, o Alex, principalmente dessa questão do cabelo, e aí eu queria, enfim, tentar entender a opinião de vocês, que pelo menos na minha época de infância, não tinha muitas referências de pessoas negras na TV, né, não, pelo menos não me lembro. Então, se tinha, elas não eram marcantes, porque eu não me lembro de nenhuma, né. E hoje a gente tem principalmente, assim, bom, é que eu assisto bastante jornal, mas principalmente a Maju e a Aline, que, meu Deus, são mulheres lindíssimas, sabe? E assim, será que isso não ajuda, ou não deveria ajudar pela questão do cabelo? Porque as duas, a Maju tem um cabelão, né? Super bonito e tal. Claro, não sei se dá um trabalhão para ter aquele cabelo. E a Aline também, é que o cabelo da Aline não é tão crespo, né? Tanto que ela usa de várias formas, mas ele é bem ondulado. Que a gente fala da representação, da criança se enxergar na TV, né? Se vocês acham que isso faz diferença, ajuda, é significativo, ou ainda é, tipo, muito pouco? Porque ainda é pouco, né? Mas parece ser um começo, assim. Eu não imagino que uma menina que vai com o cabelo crespo para a escola, assim, tendo visto, né, na televisão, mulheres bonitas com cabelo crespo, acho que é diferente, né? Pode falar, Mabel. Quer falar primeiro? Pode falar. Tá. Não, eu ia comentar, Gustavo, assim, faz
toda e absolutamente 100% e 200%, eu não sei nem dizer o quantos por cento, assim. De pega essa percentagem aí e bota lá em Plutão, porque é muito forte, faz muita diferença, assim. Faz uma diferença que não tem preço, assim, não tem... Muda a sua vida, porque é você saber que tem alguém na tela, na televisão, em espaços de... É como eu tô falando, é você, ao invés de crescer só vendo pessoas parecidas com você no noticiário sendo presas ou no meio da rua pedindo dinheiro, você vê pessoas na televisão, pessoas olhando para elas e dizendo que linda que essa mulher. Aí você pensa, ué, ela parece comigo. Oh, meu Deus, então eu sou linda também. Esse exercício, tipo, nunca aconteceu na minha infância e na adolescência, que está acontecendo hoje, graças aos céus, para as crianças e para os adolescentes que minimamente consomem aí os meios culturais. Então, assim, faz muita diferença, porque você realmente se vê, né? Como esse pacto que eu te falei do Brooklyn, né? Você vai no Brooklyn e você vê esse tipo, fica em choque, você tipo, caralho. Juro, a sensação é de, meu Deus, que cidade é essa? E é muito louco pensar nisso que a gente vem de um país. Ah, Brasil, porque miscigenado, porque aqui não tem racismo, porque não sei o que. Mas você vê, assim, digamos, os pretos estão em todos os lugares e somos uma cultura miscigenada, mas são todos os lugares servindo os brancos, né? Então, tipo assim, todos os lugares o quê? O gari, a empregada doméstica, a babá do seu filho, né? Assim, que todo, a cabeleireira, a minha manicure, a pedicure, sabe? É tipo assim, os lugares todos de servindo né? Assim, Ásia, assim, né? Fazendo essa comparação. Então, assim, é muito diferente para você, pessoa preta, quando você tem a perspectiva de que você pode ser presidente dos Estados Unidos, né? A Michelle Obama, velho, eu sou enlouquecida nessa mulher. Enlouquecida, assim, né? O Caetano mesmo, ela lançou uma série recentemente de comida, né? Na verdade, que é o Waffles em Mochi, que é para criança, de comida saudável, né? Então, já coloquei o Caetano para ver. Aí foi engraçado que o Caetano esses dias viu a capa da Michelle Obama aqui no livro. Aí ele chegou, mamãe, Waffles em Mochi. Tipo, para ele, ela é a personagem do desenho, né? Aí, não, filha, ela é a primeira dama. Né? Então, assim, tudo isso é muito importante. Aí me lembra uma passagem da própria Djamila, né? Que ela fala de uma mulher, né? Dessa referência. Eu pensava que um dia seria como ela. E olhava naturalmente para o seu cabelo, pensando na infância como uma etapa temporária de que alguém me salvaria, quando ela via uma mulher, né, confiante, com cabelo. É por isso que até hoje eu aceno a essas meninas, né, que vieram depois de mim, que me veem como um dia serão, e são os melhores juízes, né? São os melhores juízes, porque você tem essa referência e ela te impulsiona, cara, ela te ajuda. Tem um documentário da Maria Farinha Filmes, que é minha produtora preferida aqui no Brasil, que ela faz documentários de assuntos sociais, tipo Tarja Branca, Muito Além do Peso, a infância, o consumo da infância, e tem esse que é Nunca Me Sonharam, que é essa perspectiva de quando nunca te sonham, né? Quando nunca pensam em você para além da empregada doméstica, para além desse... Quando nunca te sonham como protagonista da novela das 8 ou como apresentando o Jornal Nacional, você nem faz esse exercício mental. Tipo, a sociedade já é colocada... Não, isso aqui é para você, filha. Isso aqui não é. Que é como que eu fiz, né? Ó, estudar é para você. Querer que o menininho da escola te veja e queira ficar com você? Não, isso não é para você. Né? Eu entendi isso muito rápido. Tipo, muito. Os meninos, eu não tenho a menor condição, ninguém, nem não, entendeu? Então, assim, é muito diferente de quando você já vê um menino, por exemplo, na escola, olhando para uma Maju e dizendo, gente, olha que linda. Você pensa, ai, então talvez você cogite paquerar esse menino, que você não vai levar um fora dele, sacou? Agora, para todos os outros que veem uma mulher preta e fala que macaca, que feia, você entende que, nossa, ter alguém que gosta de mim não é para mim, nunca vai rolar. Deixa eu ficar quieta e cuidar de outras coisas, né?
Então, essa representatividade, ela é essa... Não, assim, para mim, como para mim eu sinto que eu não tive nada, para mim já é de um número assim altíssimo, assim. Eu sei quando você diz que ainda tá pouco, ainda precisa ter mais, ok, que tem, que ocupe tudo, mas assim, para mim já é tanto que tem hoje, assim, nossa, o que é esses clipes da Isa, né? Assim, os videoclipes da... É claro que a Isa também acaba chegando em outro lugar mais complicado, né? Porque, ela é preta que nem eu, mas aquele corpo ali também, sabe? A brincadeira. Eu brinco que a minha representatividade é a Malia, que a Malia é uma menina preta que faz uns clipes aqui no Brasil e ela é uma vara-pau, bem magrinha, assim, uma perninha que ela vai no clipe lá que nem uma vara-pau. Pronto, a Malia, no meu coração, ela tá me representando. Mas então é isso, né? A gente acaba precisando de representatividade tanto pela cor quanto pelo tipo, como você está falando, as mulheres sempre num lugar também de só ver mulher muito, muito gostosa, né? Nesse lugar do gostosa, não significa gostosa, que eu tô falando, todas nós somos gostosas, mas enfim. Mas nesse lugar estereotipado, né? Então, é bom ter essas representatividades. As meninas sem peito no teatro, nossa, elas salvaram a minha vida. Quando eu vi aquelas meninas se achando sem peito, eu fiquei, gente, é só uma questão de acreditar em si? É só isso, porque os caras dando em cima das meninas, e eu, como assim, gente? Parecia que a pessoa estava cega, né? Porque o óbvio era que a mulher só tem valor se tem esse peito. Então, assim, é muito louca a diferença. Pode falar, Mabel. Eu ia falar, Jéssica, mas assim, o seu entusiasmo ele já mostra para a gente, né, a importância da representatividade, né, para a pessoa negra, para a pessoa preta, mas uma coisa assim que eu quero pontuar é para a pessoa não preta, né, de ver a Maju lá e falar, se a Maju conseguiu, qualquer um consegue. Não. Né? Então, para a pessoa preta, tem essa representatividade de eu quero ser como a Maju, eu quero ser como a Isa, olha lá, eu posso, elas, né, elas puderem, eu também posso, mas para a gente, enquanto pessoa não preta, pensar em tudo que elas passaram para chegar até ali, porque a gente sabe muito bem que para a pessoa não branca, o caminho é muito mais tortuoso. Né? Então, não levar para o lado da meritocracia, de falar assim, não, se tem a Maju lá no Jornal Nacional, qualquer um consegue. Né? Então, só para a gente ter esse cuidado de olhar com bastante carinho para a caminhada do povo preto. Oi, desculpa me intrometer, assim, né? Mas voltando na Maju, que eu que levantei a bola, e tu vê como ela é muito mais criticada por pequenos erros, né? No início, agora acho que deve ter passado, né? Mas, meu Deus, se ela trocava uma letra, caiu em cima dela, né? E por ser mulher e por ser negra, né? Então, como é um caminho mais tortuoso para ela, né? Apesar de ela ter conseguido chegar. Sim. Total. Suelen? Eu queria falar sobre uma coisa que o Alex comentou, sobre esse padrão de beleza, o padrão de beleza dentro do padrão de beleza. Que, na verdade, você ter um cabelo, você aceitar o cabelo como ele é, ainda assim não pode ser, né, de qualquer jeito, né? E como que isso é a sociedade que impõe. Eu mesma sou virginiana, então eu sou muito estética, muito, enfim. Eu confesso que eu tenho isso com tudo. Mas eu sinto assim, nesse encontro, que eu preciso desapegar disso também, porque claramente não faz bem, né? Eu acho que seria tão legal se as pessoas com cabelo enrolado, pessoas negras, do jeito que elas quiserem deixar o cabelo, deveria ser aceito, né? Eu sinto como se ainda, lembrei do espartilho que a Fernanda falou, tipo assim, não precisava ser tão rígido, né? Eu acho que o ideal mesmo seria tipo assim, eu quero usar o meu cabelo desse jeito, eu não quero pentear, porque até o jeito de, até quando você aceita o seu cabelo, ainda assim você precisa deixar ele cachinho. E se você quiser deixar Black Power, ainda assim você precisa passar
o pente. Então, tipo assim, como que é, mesmo quando a pessoa tem liberdade, me parece que ainda assim ela tá presa dentro de um padrão de estética, dentro do outro padrão de estética, sabe? É isso. Só antes de passar a palavra para a Fernanda, é complexo, porque assim, a gente está aqui só fazendo esse exercício de discutir, mas assim, eu também não estou falando de um lugar que eu acredito que isso é passível de não existência, né? Enquanto nós somos seres humanos, somos seres culturais e simbólicos, isso vai existir eternamente, né? Assim, não tem como, né? É a maneira como, enfim, enfim. Pode falar, Fernanda. Não, eu ia dizer que vocês estão falando da importância, né, da representatividade, e a luta contra o racismo é uma pauta urgente. E grupos assim, por exemplo, que discutem literatura negra e me fazem ter mais esperança, sabe, que a gente pode vencer essa luta, e dizer que a Djamília, ela está inserida num contexto, embora ela seja angolana, que é um contexto eurocêntrico, né? Há muitas referências a ela como luso-angolana, e ela não só aqui no Esse Cabelo, através da Mila, com a experiência capilar que ela tem, ela expressa esse sentimento da personagem ou do sujeito que é negro num contexto europeu, mas ela também tem o Luanda Lisboa Paraíso, em que ela traz duas personagens que também saem da Angola, então, de novo, ela resgata a própria origem para falar dessas personagens que saem de lá e que vão para Lisboa, e que ali elas chegam cheias de esperança, mas as oportunidades que são abertas para as outras pessoas não são abertas para elas. Então, também é violência, é difícil. E no Brasil, embora essa luta seja algo, né, seja um caminho que nós tenhamos muito para percorrer e avançar, ontem eu conversava com uma amiga e nós até conversamos como o cenário brasileiro nos deixa um pouco mais otimistas, porque ela estava fazendo uma disciplina em Portugal e eles tinham que discutir algumas questões, e ela propôs para discutir o conceito que a Djamila Ribeiro fala de feminismo interseccional, que é, quando falamos da situação das mulheres, temos sim de levar em consideração, além da questão do gênero, que é a pauta do feminismo, outras questões que são de raça, classe, sobretudo no Brasil, que é um país tão desigual, e que essas coisas todas estão interligadas. A realidade enfrentada por uma mulher branca não é a mesma realidade enfrentada por uma mulher negra, nesse caminho para avançar. E os colegas dela europeus acharam descabido esse conceito de interseccionalidade, e a gente ficou perplexa, porque como eles não enxergam que isso também está na realidade deles? Porque os romances da Djamília Pereira de Almeida são uma prova patente disso, né? Que é você é uma pessoa negra num contexto europeu, e além disso a Mila leva outra coisa, que ela é imigrante de um país ex-colônia, né? E além delas, outras personagens que ela leva também tem essas questões. Não fica patente a questão de classe, por exemplo, no Esse Cabelo, mas fica no Luanda Lisboa Paraíso. Então, ela abre esse olhar também para a gente, que ela não só é uma mulher negra, mas ela é uma mulher negra oriunda de um país que foi colônia portuguesa. E ela não se identifica com os primos portugueses, embora ela também tenha ascendência portuguesa. Então, ela faz com que a gente olhe não só, obviamente, para a questão de um padrão de beleza, mas para outras questões que têm a ver com essa certa interseccionalidade que a Djamila Ribeiro no Brasil tanto fala, né? E acho que era essa reflexão. E vocês estavam dizendo dessas figuras, dessas mulheres incríveis que nós temos e que têm
têm ganhado espaço, como a Maju Coutinho e mesmo a Djamila Ribeiro, que na ciência, sabe? Ela é uma pesquisadora, ela é uma estudiosa, é um orgulho muito grande vê-la publicando e sendo lida e, né, estando nos espaços de discussão de ideias importantes. E a Isa, que enche a tela, onde ela passa, ela deixa a gente... Eu a vi no Big Brother, quando ela fez um show ali para os participantes do programa, e você fica boquiaberto, você só consegue olhar para ela, e ela, de fato, ela é um espetáculo, assim, não só de beleza, mas de presença. A Isa tem uma presença muito forte, né? E eu não sei, eu não consigo ver, eu estudo literatura portuguesa, e eu não consigo ver, assim, no cenário europeu, figuras de mulheres negras que tenham ganhado esse espaço, como no Brasil, assim. Então, nesse ponto, às vezes a gente sente, óbvio, que a gente tem muito para caminhar, mas a gente fica com essa mentalidade um pouco, às vezes, de colonizado, sabe? De achar que em outros lugares as coisas avançam de maneira mais expressiva do que aqui, e esse é um ganho que eu acho que é nosso, sabe? Uma luta que a gente tem que seguir encabeçando, mas que essa relevância das mulheres negras nos espaços de poder e onde elas ganham voz, isso é uma coisa que eu acho que a gente está na frente, assim. Você falando, só antes de passar a palavra para a Mabel, me lembrou Amarelo, né? Amarelo do Emicida é um documentário que, assim, espero que esteja bastante nas escolas, na educação básica, porque acho que não é poético, é lindo, é forte, é uma denúncia, né, muito contundente do apagamento da cultura do povo preto em todas as áreas. Acho que o primor é isso. O Emicida pegou várias áreas, assim, para falar de arquitetura, para falar de política, para falar de música, e foi trazendo grandes referências da nossa história do povo preto. E a gente vê que realmente o apagamento é muito claro. O apagamento é claro, foi ótimo. Mabel, pode falar. Cortar o seu barato. Não estará nas escolas, tá? Por quê, Mabel? Eu sou professora, né, Jéssica? Você já tentou? O ensino é muito... Não, o ensino é muito engessado. Sabe? E além de ser muito engessado, muitos professores, eles são, sabe? E principalmente os professores da educação básica não têm essa abertura. Eu ouvi muita crítica, eu falo que o Emicida é meu crush, né? Um dos. Eu ouvi muita crítica, sabe? De tipo assim, nossa, se o Emicida, então, é documentarista agora, é cineasta, é tal, eu sou astronauta, sabe? Nossa, ouvi muito preconceito, assim, horrores. Mas a gente sonha, né? Porque é potente, é muito potente. Fernanda, eu nunca tinha pensado no que você falou sobre a potência negra na Europa. Nunca havia pensado nisso mesmo, e você tem razão nisso que você fala, até vou pesquisar também um pouco, tentar cavocar um pouco mais nisso aí. E uma coisa que você falou, Fernanda, que eu queria trazer aqui para o grupo, eu senti uma confusão na Mila, uma confusão de identidade, como se ela não conseguisse se ver nem portuguesa, nem angolana. Não sei se vocês conseguiram sentir isso, pelo menos até o capítulo 8, que foi aonde eu li, eu sentia que quando ela estava em Portugal, ela sentia saudades da Angola, não se identificava com Portugal, e quando ela estava na Angola, ela não se identificava angolana, porque ela tinha toda a questão portuguesa dela. Vocês querem conversar isso comigo? Posso? A Patrícia, né? Que vai falar agora depois da Olá, Mabel. vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Patrícia. Então tá bom. Deixa eu só fazer um adendo, que assim que a Patrícia concluir a fala dela, a gente vai cortar o bolo hoje mais cedo, que a gente brinca que é hora de tirar a fotinha, porque a Fernanda, ela dá aula 11h30, ela já tinha me avisado que ela vai sair, tá bom?
Pode falar, Patrícia. Vou ser breve. Não, Primeiro, eu não. agradeço. Eu fui procurar como que eu cheguei aqui. Olhei lá nas minhas redes sociais e falei, gente, como que eu cheguei nesse... daí depois eu lembrei que acho que foi de uma postagem que eu fiz e acho que foi a Jéssica, não sei se Clube do Livro, quais são as pessoas que encabeçam. Eu li esse livro faz muito tempo, daí eu falei, gente, eu quero entrar para eu ver o que vai falar um pouquinho. Aí eu fui buscar nos meus achados, eu também sou professora, e eu sou uma professora ainda arcaica, né? Que eu tenho um caderno. E eu fui olhar o que eu tinha colocado. Primeiro que eu achei a leitura atravancada mesmo. Gente, eu li isso em 2018, finalzinho de 2018, não lembro muita coisa. Mas eu estou ouvindo vocês para recordar e estou caminhando ali nas páginas no que eu deixei registrado, né? Primeiro que depois eu não li outro livro dela, da Djamila. Então eu acho que eu gostei da dica da Fernanda, eu vou procurar para eu ler. Eu acho que é sempre legal. Daí eu achei, né? Primeira leitura no comecinho muito atravancada. Gente, não vai dar. Mas pensando em ser memória, eu falei, é lógico que a gente vai, volta. Daí tem um negócio muito interessante que ela fala, que ela traz Angola e Portugal. E me trouxe também o quê? Brasil e Portugal. Quem são essas meninas? E eu lembro que na época, agora, né, depois de ouvir vocês, por que eu comprei esse livro? Porque eu estava fazendo uma listinha de algumas escritoras africanas. Eu estava lendo e fiz algumas listinhas, daí eu coloquei esse livro, fiz uma busca e coloquei esse livro, né? Ele não entrou entre os meus preferidos, mas agora eu acho que eu vou reler. Quando alguém fala, quando eu vi, tem uma parte lá do livro que eu não sei, gente, que ela fala assim, tem uma parte do meu cabelo que é liso, não sei o quê, e me veio essa ideia do que a gente tem, dessa coisa de colocar no Brasil, quem tem o cabelo crespo, muito crespo, quem tem o cabelo menos crespo, quem tem o cabelo liso. Dentro da sala de aula, eu trabalho numa escola que numa equipe de 17 só tem 2 professoras pretas, né? Que sou eu, e que a partir de 2019 cortei esse cabelo todo. Ele está comprido assim, gente, porque não pude mais no salão de cabeleireiro, mas eu passava maquininha, porque eu acho tranquilo, né? Libertador para essa mulher preta. Que passou a vida inteira alisando o cabelo. E que tem uma parte do cabelo liso, né? Herança da avó portuguesa. Olha que coisa louca. E aí alguém fala assim, tem um momento lá que ela fala, tem uma parte do cabelo que é liso, que é crespo, e a gente não se identifica. Então, nesse livro, e agora vocês trazendo, eu trago algumas colocações para a gente pensar e discutir. Primeiro, que é a Lei 10.639, né? Que a gente não discute dentro da sala de aula, que é falar do povo africano e afrodescendente indígena aqui no Brasil. Que em 2008 ela teve algumas alterações, mas legal, que é a 11.645. Depois, para a gente pensar, já que a gente quer e tem que discutir, e cada vez mais, não só pessoas pretas discutindo de coisas pretas, mas pessoas pretas, brancas, indígenas e assim. Para pensar, acabou de chegar um livro aqui, mas eu não li ainda, só que eu gosto muito dela, da Alessandra, que é o Colorismo. Não sei se alguém aqui já leu. Eu não li ainda, acabou de chegar. Para a gente discutir também como que a gente trata e como que a gente coloca pessoas pretas, porque a gente tem um negócio que é classificar a cor, né? Esse é mais preto, fica aqui. Esse é mais clarinho, fica aqui, esse é branco, né? E daí tem uma fala muito interessante do livro do Gilberto Freire, que fala que mulheres pretas, mulheres brancas é para casar. As mulheres miscigenadas, ele não usa essa palavra, tá, gente? Ele fala que as mulatas é para... Dá licença, né? Da palavra, para fuder. E as mulheres negras para trabalhar. Negra, né, com a pele preta. E daí é para a gente discutir
né? Da mesma forma que a gente discute a coloração, que é esse tal colorismo, que a gente precisa de símbolos e simbologias, para a gente discutir que mulher é essa e que cabelo é esse. Alguém colocou o cabelo, o cabelo cacheado é mais aceito que o cabelo crespo. E, de fato, e a gente discute isso aonde? E de que forma? A gente discute isso dentro das salas de aula, discute nos departamentos, a gente discute só quando a gente vê um livro, assim, né? Para quem frequenta livraria, para quem pode, né? Nem todo mundo pode frequentar ou acessar a internet e ficar fazendo busca e comprando livro. E a gente discute Brasil e Portugal a partir da onde? Né? Já que se a gente pensar em colonização. E a gente discute mais do que isso, né? Quando fala que o Brasil o Brasil tem potências para falar de negritude, que até a própria Angela Davis, Davis reconhece isso. A gente fala, gente, eu quando vi Sueli Cadeiro aos 11 anos, eu falava, gente, que mulher maravilhosa, fantástica, porque eu sou filha de uma mulher preta e de um homem que não é preto. Quando eu olho, eu tinha 11 anos e vejo a Sueli Carneiro escrevendo e falando, eu falei, gente, é assim que eu quero ser. Mesmo tendo uma avó portuguesa como a dela, né? Que falava algumas coisas e a gente tem que discutir racismo e afeto também. Porque a gente não discute. E para essa discussão de falar de negritude, de falar de povo preto no Brasil, a gente não pode chamar só gente preta. A gente tem que chamar gente branca também. Porque a luta antirracista, ela não vai passar só por nós. Por nós, estou falando de mim, né? E estou falando um pouquinho da Jéssica. E de outros que se identificam como preto. Porque enquanto a gente fizer algumas bolhas para se discutir negritude, a gente não avança. Porque, ao mesmo tempo que a gente discute negritude, a gente precisa discutir negritude também. Acho que eu me estendi demais. Obrigada. Obrigada, Patrícia, mesmo. Excelente contribuição. Fernanda, vamos tirar a foto que ela precisa sair, né? Ó, vamos então, quem tiver com o livrinho, e aí a gente faz aqui o clique, que não é até meio-dia, não é expulsando ninguém, é só cortar o bolo, tá? Cadê? O Alex vai conseguir entrar? Aí. Então vamos lá. A Patrícia tá ligando na câmera. Foi. Anne Mary, você quer entrar? A gente pode ir? Será que ela tá aí? Bom, deixa ela no cantinho aí, então, sem câmera. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi, massa. Então, pronto aí, podemos continuar. Fernanda, tchau, valeu pela participação, obrigada. Gustavo, sua vez. Oi, eu também, na verdade, também preciso sair às 11h30, que eu tenho compromisso aqui em casa com as crianças, então também vai ser minha última fala. Eu ia comentar, aí a Patrícia trouxe essa baita contribuição, que até me perdi um pouco o que eu ia falar. Mas me lembrei, a respeito do que a Mabelle falou, que a personagem aqui desse livro, ela tem essa questão de que ela não pertence nem a Portugal, nem a Angola. E eu estava pensando como isso é corriqueiro, como acontece... Agora estava lembrando de muitos livros que tem essa questão. Por exemplo, alguém falou da Michelle Obama, né? Eu adoro ela, o livro dela é excelente, e ela coloca essa questão, que ela saiu lá do subúrbio, ela foi para as escolas particulares com bolsa, e aí, o que acontecia? Quando ela ia visitar os primos dela, ela não era mais como eles, não era, enfim, né, da família negra, porque ela já falava, né, toda empolposa, mas também não era como a elite da cidade, né, como as pessoas que têm dinheiro da cidade. A Chimamanda coloca no livro dela também, eu não sei se no Americaná ou no meio, acho que no Americaná, que ela também, ela não é americana, mas ela já não é mais nigeriana, então ela não se identifica. A própria Luísa, do Defeito de Cor, que eu não consigo decorar o nome dela africano, até porque aparece bem pouco no livro, né?
teve eu tava lá, sei lá, na página 300, eu pensei, mas como é que é o nome dessa mulher? E voltei, não foi fácil achar o nome dela, porque não aparece, né? O nome dela aparece pouquíssimas vezes. Uhum. Também, Kerrinde. Como também ela, né, tem essa questão de que, sei lá, ela se acha mais inteligente que os escravos, que a média dos escravos, né? Mas ela também ainda não é branca, apesar de ela depois ser uma senhora até de escravos ou perto disso, né? Tem bastante gente trabalhando para ela. Então, como essa questão do pertencimento, né, fica difícil, né? E pelo menos é uma questão que aparece nessa questão racial, assim, de pessoas negras que, sei lá, saem da bolha dela, vão para outra e aí acabam ficando no meio termo, que não estão nem lá nem cá, né? Pelo menos é assim que elas se sentem, né? Assim, escrevem e se sentem. Aí, eu queria, para encerrar minha participação, peguei um livrozinho emprestado que meu filho ganhou do Rubem Alves. Tipo, tem 3 páginas, olha, não tem nem como ver a finura. O outro livro já é fino e esse é mais fino ainda, sabe? São 2 páginas. Mas tem uma coisa aqui que me chamou tanta atenção, que fala assim, ele vai dizer que que vai contar uma história construída em torno da dor, da diferença da criança. Aí ele, enfim, passa um trechinho, e daí a parte que eu queria colocar é que ele fala assim: o medo dos olhos dos outros é sentimento universal. Todos gostaríamos de olhos mansos. A diferença não é resolvida de forma triunfante, como na história do patinho feio. O que muda não é a diferença, são os olhos. Sabe? Isso me chamou muita atenção e eu tentei botar isso no meu filho, que assim, tipo, não é toda história que a pessoa, sei lá, a menina se sente triste na escola, de repente ela vira linda como a Maju, sabe? Não, tipo, a gente tem que mudar o olhar sobre ela. Que ela sendo linda como a Maju ou não, tipo, a gente tem que ter olhos bondosos para ela, sabe? E é isso que, sei lá, é tão difícil assim para nós, né? Que a gente sempre espera que a história vai ter aquele final triunfante, que o patinho feio vira um belo cisne e que não, tipo, na verdade é a gente que tem que aceitar a outra pessoa, né? Me chamou bastante atenção. E é isso, daqui uns Gustavo, eu só 3 queria minutinhos eu vou ter dizer que para sair. você que, assim como a Patrícia Cristiane trouxe, é, é isso, né? A gente precisa de pessoas como você, pessoas brancas no Sul, que tragam essa discussão, né? Assim, os pais muitas vezes são elementos importantíssimos na escola, inclusive para elas, a Maria que é professora e tal, né? Então, se tiver qualquer espaço onde justamente, né, maio, novembro, enfim, você cobrar da escola, você pedir que a escola traga pessoas negras, faça, sabe, atividades dentro da escola que tenham essa movimentação, essa discussão, como disse a Patrícia, onde a gente está discutindo isso, né? Então, está discutindo aqui um nicho específico que compra livros e está de boa e tal, mas as crianças precisam escutar isso, não? Elas precisam ter referência na biblioteca do seu filho da escola, né? Doe livros de protagonistas pretos lá para essa biblioteca, convoque os pais a fazerem isso no mês do livro, né? Que é 18 de abril, né? Dia do livro, até, Monteiro Lobato, um negócio assim. Então, assim, é isso, né? A gente ser ativo nesse sentido, porque de outro jeito não tem como chegar, né? Então, fica essa reflexão aí, porque eu acredito, eu já ouvi falar dos meus colegas pretos do Sul que realmente a parada é pesada, né? É pesada. E é isso, você Pesada. falou... Minha mãe é de lá. Você falou muito dos olhos, e isso foi realmente, assim, para mim, foi isso que aconteceu para mim quando eu saí do mundo que eu vivia e fui para o teatro, né? Não mudou, não, né? Eu continuo assim, mas os olhos, né? Eu tive tantos olhares positivos em relação a mim, como eu nunca tinha tido antes, que fez uma diferença enorme, né? Tanto no ter esses olhares na nossa direção, olhares positivos, olhares de quem nos sonha, olhares de quem nos acha bonito e acredita e potente, não olhares de quem só espera da gente que seja uma pessoa que vai roubar, que seja uma pessoa que, sabe, que vai limpar o chão na minha casa, né? Quando muda o olhar, inclusive lembrei, só para te liberar mesmo, mas
Um artigo que me tocou muito mais, porque quando eu estava nesse momento de transição, de compreender a existência de fato do racismo, foi quando um jornalista branco da revista Época fez uma coluna falando do processo dele, que ele nunca tinha se tocado, que ele estava defendendo as cotas, né? Porque ele estava falando que ele nunca tinha se tocado que realmente as únicas pessoas pretas com quem ele conviveu na vida dele tinham sido pessoas empregadas e babás. Então, quando surgiu a menina preta na faculdade, ele não conseguia desejar essa menina, porque ela não estava na caixinha de mulher para ser namorada, para ser minha esposa, para ser alguém que eu olhe com mulher. Não, o olhar dele era todo treinado para nem considerá-lo. É também o papo da solidão da mulher negra, por exemplo, né? Então, ele passou pelo processo dele de caramba, que louco, por que ela, sendo mulher, eu não considero ela como sujeito de desejo? E aí ele fez uma coluna sobre isso. Então, ele, no processo dele, estava dizendo que para ele as cotas eram importantes, justamente para vencer esse tipo de olhar viciado, de que a mulher preta é só para eu me servir, enfim, ser minha babá, minha empregada, etc. O pessoal, foi bem legal a discussão, adorei. Uma pena que eu não pude participar do anterior, mas o livro também era bem bom, né? Do Fundo do Poço. Participe do próximo, amigo. Oi? Participe do próximo. Sim, tu sabe que eu comprei o livro até junto com esse quando eu comprei. Oba. Mas eu não me lembro, eu sei que é uma mulher, assim, um perfil de mulher, agora eu me esqueci o nome do livro. É a Fute. Mas tá lá na... África do Sul agora, sem gentileza. Tá lá na cabeceira. Valeu, Massa, até. Gustavo, beijão. Eu quero saber qual que é o próximo, se vocês quiserem falar. Por favor. A gente tem o cronograma do ano inteiro, né, Patrícia? Cada encontro é um país, tá lá no site clubedolivro-falapreta.com.br, no Instagram também dá para ver no feed, nos stories. Então, já está definido, né, até o final do ano. Mas o próximo é o Sem Gentileza, da Fute Nitgila, não sei se assim se pronuncia, e ela é da África do Sul. Então, nossos encontros são de 3 em 3 semanas, né? Então, o próximo, se eu não me engano, é 17 de julho, eu acho. Tá bom. Ou 10 de julho. Obrigada. Tá. Gente, pois eu acho que isso que a Patrícia trouxe é realmente muito importante, né? Isso que eu percebo, assim, quanto mais, na verdade... Eu acho que tem um ponto que me assusta muito, que é constatar cada vez mais que viver em sociedade é disputar narrativa, né? Eu já usei essa expressão aqui hoje, mas, assim, o fato da população preta se sentir, por tanto tempo, com toda a razão do mundo, justamente desprezada, desconsiderada e tal, e a gente querer lutar para estar nos espaços, dizer que a gente é importante, que a gente é relevante, que a gente é bonito, que a gente pode estar nesses lugares, é disputa de poder, né? E disputa de poder significa que quem está no poder precisa dançar as cadeiras, né? Assim, no sentido, não cabe todo mundo, né? Porque, por exemplo, vamos supor, se a gente vê... E são lutas paralelas, porque, por exemplo, ao passo que o povo preto começa a mexer as cadeiras do povo branco, ocupando lugares em conselhos, em presidências do país, de administrações, temos ao passo que pessoas com deficiência, por exemplo, ainda também estão engateando. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa com deficiência, e tem Maju não é, Isa não é, né? E por aí vai. Então, assim, as lutas, essas disputas de poder, dependendo do grupo, aí é os indígenas, aí é as mulheres, aí são as trans, são não sei o quê, elas são uma coisa assim, essa dança de cadeiras, ela sempre vai acontecer, ela sempre vai existir. Tem um momento que isso me estaciona, confesso, me paralisa, como se fosse, caraca, nunca vai ter jeito. Essa busca por uma igualdade, ela não existe, né? O que, na verdade, tem mais possibilidade que a gente sempre fica alerta e atento é a busca de diversidade, né? Assim, então, e como o espaço é pequeno, é como se fosse assim, o espaço é muito pequeno, então, se você tem ali 10 ministros... No Brasil é como se um tem que ser indígena, uma tem que ser mulher, uma tem que ser mulher preta, outra tem que ser uma pessoa com deficiência, outro, sabe? Então, assim, um tem que ser trans, então, assim, é muito pouco o espaço que a gente tem, né? Então, a sensação que eu tenho é que sim, né?
sempre vai ter alguém de fora, porque é dança das cadeiras mesmo, mas que a gente tem que estar sempre atento e lutando, né? Para realmente ter uma rotatividade, para realmente ter uma coisa maior. Inclusive, falando de representatividade, só para compartilhar que eu lembrei de uma cena recentemente, que é obrigatório ter, eu vou fugir um pouquinho, mas é porque eu lembrei, ter cadeira, né, de bebês nos carros, né? Cadeira de criança, ok? Para a segurança delas, tá? De criança. Meu filho tem 6 anos. Eu não tenho carro. Se eu pego o ônibus, não tem cadeirinha de criança lá. Né? Não existe cadeirinha de criança no transporte público. E se eu pego um Uber, eu não posso, porque eu tenho que carregar a cadeirinha de criança para colocar nos Ubers. Né? Assim, em tese, os Ubers deixam, na verdade, quando eles vêm entrando no Caetano, tem uns que ficam de boa, tem outros que me interpelam. Tipo, cadê a cadeirinha? Aí eu, moço, eu nem tenho carro, eu não tenho cadeirinha. Tipo assim, e como é que eu faria? Eu tô saindo de um shopping, eu vou ficar carregando uma cadeirinha para cima e para baixo, com bolsa, com menino? Que realidade é essa, né? E na hora eu lembrei disso. Tipo assim, quando a gente fala de ter uma legislação, só tem como alguém pensar nisso na hora de fazer legislação se for uma mulher sem carro com filho, né? Na hora de prever alguma solução para isso. Se não tem ninguém lá nesse papel, foda-se, tipo, isso nem passa pela cabeça de ninguém, né? Então é uma sinuca de bico, é quase como que a sociedade está me dizendo, fique em casa com seu filho, né? Assim, fica aí dentro, presa, porque para se locomover, não tem essa saída, né? Assim, legalmente falando. Enfim. Mabelle, pode falar. Ai, Jéssica, você traz tanta coisa, que depois você vai falando, eu quero falar tudo e eu esqueço o que eu ia falar lá no início. Aproveitando o que tu falou aí da acessibilidade, né? Eu li uma coisa essa semana e eu lembrei uma coisa muito interessante e que faz muito sentido. Que não é a pessoa que é deficiente, mas que é o lugar que é deficiente. Foi com a Rita Von Hunt? Será que foi? Foi sim, semana passada eu assisti ela, verdade. Bem isso, que ela fala que não é a pessoa que se locomove com cadeira de rodas que é deficiente, mas o lugar que não dá acesso para ela que é deficiente. Que não é a criança surda que é deficiente para ir na escola, mas a escola que não sabe conversar com essa criança que é deficiente. Eu achei isso lindo, nunca tinha pensado desse ponto de vista. Sim. Lindo, né? Outra coisa que eu queria conversar aqui com vocês, que eu percebi, que eu não sei se faz sentido ou não, porque nunca fui para nenhum país da África, muito menos para Angola, mas quando a gente estudou a Nigéria e a Costa do Marfim, né? Uhum. A gente comentava muita coisa no Discord, a gente trocava muita informação. Era filme, era música, era tudo. Era uma questão cultural muito aberta para a gente. A gente tinha acesso a muitas informações a respeito desses dois países. Já na Angola, olha que eu busquei, hein? Eu busquei filme, no Netflix só achei aquele que eu postei lá para vocês, e que ele é uma questão assim meio hollywoodiana, né? Um filme policial. Uhum. Busquei em outros lugares, não encontrei. Busquei informações sobre a Angola, tudo muito parecido, tudo muito superficial. Eu não sei se o país se fechou em si mesmo, uhum. em que a cultura só fica ali dentro dele, não passa para fora. Não sei se o acesso à cultura para a população no geral, se o acesso não é acessível, se a população em geral não tem um acesso à cultura, não tem acesso à literatura, não tem acesso a filmes, se eles não produzem essa cultura, eu fiquei nessa dúvida, sabe? Se não chega até nós, ou se lá dentro mesmo não é produzido. Alguém tem esse tipo de informação? Assim, na minha busca pela Angola, porque assim, toda vez que começa um clube, é claro que eu não tenho tempo para assistir tudo, né? Mas toda vez que começa um clube, eu vou lá no canal do YouTube do Clube do Livro Fala Preta e eu troco as playlists, né? Então eu tiro do destaque eu faço uma playlist que é da autora, então eu coloco nessa playlist vídeos da autora que tem no YouTube, entrevistas, coisas sobre a autora. Uma playlist do país, que são vídeos sobre questões históricas, econômicas, sociais, culturais do país, e a outra sobre o livro, né?
que aí tem umas resenhas, gente que já leu o livro, tem uns vídeos. Quando eu fui fazer da Angola, eu percebi uma quantidade de material muito maior do que a dos outros, numa perspectiva acadêmica, realmente. É como se, assim, tem muito congresso, seminário, grupos de estudo, porque eu acho que o que eu entendi na hora foi esse lugar da língua, né? Como nos outros era muito mais inglês, francês ou a língua tribal, é como se... Gente, aliás, uma vez eu li que língua tribal não é uma expressão muito adequada, eu acho. Bom, aí uma vez li... uma vez vi, né? Agora, com a Angola, não. Uma produção de discussão sobre a relação com a Angola muito alta. Como eu estou lendo também o Escravidão do Laurentino Gomes, e lá eu consegui entender bastante essa coisa da Angola ser um país que realmente exportou muito para cá, ali essa região da escravidão. Então, eu entendi que essa quantidade de materiais tem muito a ver com esse contexto. A gente fala a mesma língua, a gente tem essa língua do português, fomos colonizados pelo mesmo país, então tem essa discussão mais forte. E a questão mesmo da nossa história da diáspora, né, africana para cá, que Angola foi um dos países aí com mais exportação de pessoas para serem escravizadas. Então, assim, de fato, eu vi muito mais material nesse sentido. No sentido... Eu acho que no Hollywood não se compara, né? Acho que a gente não vai encontrar isso em nenhum outro país, porque realmente a segunda indústria cinematográfica maior do mundo, só depois da Índia, né? De Bollywood. E que já é incrível que o Netflix esteja recebendo essa demanda, né? Recebendo esse conteúdo. Então, não sei, assim, eu não sei. Teve aquele momento da gente... Eu, particularmente, eu não me movimentei tanto essas 3 semanas, não foi nem... Eu acho que foi mais por coisa minha, eu estava muito mais ocupada nessas 3 semanas do que das últimas vezes. Tanto é que foi ontem à noite que eu consegui parar para assistir aquele seu vídeo, que eu achei muito bom, e eu até cheguei a pensar nisso. Falei, que bom, a Mabelle achou um vídeo que me parece que eu não tinha nem encontrado lá na minha playlist. Tipo assim, me pareceu, tive essa sensação. Ou tá lá, né? Eu vou botando tanto vídeo lá, eu deixo lá para as pessoas assistirem, mas eu mesma não consigo ver tudo. E eu achei bom e ver aquela coisa da repressão, né, cultural mesmo, das pessoas, dos presos políticos, que eu não sabia que estava nessa situação. Aliás, uma coisa que está me comovendo muito nessa jornada que a gente está fazendo para a África é o quanto a questão política lá, cara, porra, que território estável do caralho, assim, tá boa. Todo o país que a gente passou até agora, indo de África Central para Ocidental, é ditadura, é líder político, é treta, guerra civil, assim, é impressionante aquela coisa do como que a colonização, né, assim, deixou lá como o quintal, né, o aterro sanitário do mundo, né, assim, porque deixou as tretas lá acontecendo, assim, e nosso olhar tanto é treinado para cagar para eles, né, assim, ninguém prestou esse olhar positivo para a gente na educação básica, para realmente olhar para os nossos irmãos africanos, assim. Inclusive, quando a Patrícia fala que leu Sueli Carneiro aos 11 anos, eu fico... Fui saber do nome de Sueli Carneiro, eu tô com 30, hein, Patrícia? Fui saber do nome dela o quê? Do ano passado. Um pouquinho mais velha que você. Então, é tipo... Mas é isso, né? Muito, muito pesado, cara. Aqueles dados do vídeo da Mabelle, né, gente? Inacreditável, assim, porque é um país que ele até geograficamente é grande, que Costa do Marfim era menorzinho, né? Angola tá bem maiorzinho, assim. Aí a gente tem o quê lá? Mais de 90% de saneamento básico. Gente, peraí. Quando eu imagino um país sem saneamento básico, sem esgoto, sem a água canalizada, tipo, pronto, já... Aí depois era o quê? 22% não vão à escola, 50% concluiu o primário, e dos 50% que concluiu o primário, mais de 80% não termina o secundário. É um nível de escolarização, assim, muito baixa. Muito baixa. Muito assustador, assim. A coisa do orçamento do militar ser maior do que o da educação e da saúde, eu nem sei como é que está o Brasil nisso, né? Porque eu também pensei, deve estar na mesma merda, também se brincar. Mas é isso, assim. Ai, gente, seria tudo tão diferente. Assim, quando a gente pensa, né, que seria tudo tão diferente
se nesses processos de abolição da escravatura não tivesse... Gente, quando eu soube ano passado isso, que eu estava lendo um livro, que essa lógica de ter indenizado os senhores de terras. Nossa, eu fiquei puta! Eu falei, caraca, eu nunca tinha parado de pensar nisso. Indenizaram os senhores de terra quando a escravatura acabou, porque é tipo, ó, ele que ficou no prejuízo. Ai, que... É muito diferente. É uma mentalidade, assim, que realmente diz muito sobre o buraco que a gente está. Joga o negro na rua, desempregado, e indeniza o senhor de terra, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção, não foi nesse documentário que eu mandei, foi em outro que eu não acabei não mandando para vocês, foi uma reportagem, na verdade. Esse abismo social que existe, né? Fotos assim, de Luanda, prédios, arranha-céus, né, do governo, lindos aqui, e no meio os casebres, sabe? Autoestradas passando com os casebres no meio. Então, é um abismo cultural e econômico muito grande. E dizem também que lá o preço de tudo é muito alto. Diz que o custo de vida lá é altíssimo. Não sei se isso é real, se não é. Não, o Guilherme tinha mandado para a gente aquela notícia, não foi? Que há uns anos, tem uns anos nas estatísticas, cadê? Que Angola era o país mais caro para se viver, não era? Luanda é a cidade mais cara do mundo. E isso foi uma matéria de alguns anos. Agora ela não está nem mais no top 10, né? Que a gente tinha visto. Mas, assim, é isso, é muito instável. A gente está falando disso, é uma instabilidade muito grande, assim. E, assim, quando eu vi esse documentário ontem, também, Mabel, eu fiquei numa sensação que quanto mais a gente estuda, né, mais que a gente fica assim, gente, não tem, né, assim, não tem como escapar, né? Todos os lugares do mundo onde tem Homo sapiens. Às vezes eu procuro pensar assim, sem ficar com esse discurso de tipo assim, nossa, como pode, né? Os seres humanos. Eu tento pensar numa lógica mais natural, biológica, assim, falando, é isso, as abelhas têm as operárias e as rainhas. Quem somos nós para achar que a gente não ia ter uma estrutura diferente? A gente é bicho. A gente é bicho, tem que comer, tem que sobreviver, tem que não sei o quê. Então, na estrutura que a gente vai formar para conseguir reproduzir, para conseguir seguir esse tal desse instinto das células de ficar reproduzindo, de ter alguém que pega a comida que serve, me parece que assim, essa lógica está no mundo animal, né? Não sei se eu estou falando uma grande bosta, mas assim, a sensação que eu tenho é que às vezes a gente fica buscando um lugar bem como se fôssemos especiais, porque é tudo construído, né? A lógica de direitos humanos é uma coisa que a gente construiu. No reino animal isso não existe. Sabe, no sentido de, todos nós somos iguais, todos nós temos direitos. Isso é uma coisa que a gente construiu, ok, para a gente não se matar realmente, para a gente, né, entender que todo mundo tem o mesmo direito. Mas o fato da gente correr tanto atrás de sustentar os direitos humanos, essa ideia de que todo mundo é igual, é um desafio. É um desafio, porque onde temos nós, onde estamos habitando, ocupando, enquanto bichos ocupando, existe isso, existe caça, existe... Né? Existe a caça, existe o caçador, existe não sei o quê, e aí os critérios vão variar, mas algum critério sempre vai ter nessa relação de poder. Então, assim, me dá um desespero mesmo, assim. A gente tem que... Aquela coisa, né? Se a gente fazer um pouquinho entre nós, no nosso espaço, nosso quadrado, tentarmos ser o mais democráticos e igualitários dentro da nossa casa, com os nossos amigos, as nossas relações pessoais, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, enfim... melhor, né? Suelen? Então, eu acho que a gente vai entrar de novo na questão racial, porque eu já penso super diferente. Isso me faz até lembrar da sua primeira fala Eu fico pensando que eu penso desse jeito porque eu sou branca mesmo, sabe? Porque eu... tá indo embora? Tchau. Então, eu fico pensando que, na verdade, pelo contrário, não sem acomodação,
vamos resolver, não é desse jeito. Eu não consigo, assim, aprofundar tanto quanto meus amigos, que provavelmente colocaria, sei lá, falaria sobre política, né? Eu não consigo aprofundar nesse tanto. Mas eu fico pensando que, pelo contrário, porque nós somos homo sapiens, nós temos o poder de escolha, não é tanto quanto um animal que é irracional e não tem pensamento, não sabe estruturar o pensamento, esse tipo de coisa. Então, a gente, para mim, me parece muito mais uma desculpa de, é desse jeito mesmo, não vou mexer nisso, sempre foi assim. Se for parar para pensar, a gente acaba não conseguindo nada, entende? Então, e aí eu fico pensando que eu tenho esse desejo, essa vontade de mudança sem o medo nenhum, né? Que me parece que na sua fala tem mais uma coisa de comodismo e na minha não tem, porque eu sou branca e porque talvez eu não pense igual a você, né? Uhum. Do ponto de vista de uma mulher negra, sabe? É a mesma coisa que você falar, não vou lá falar com o meu amigo porque o meu amigo vai sentir vergonha de mim. No fundo, é como se fosse não, é uma defensiva sua por você ser negra, na verdade, no fundo você estava se defendendo, mas com outros, dando outros motivos, né, na sua mente, mas porque no fundo você não se sentia merecedora de chegar perto de uma pessoa branca. E aí o branco, ele não vai pensar isso, né? O branco, pelo contrário, e é o que eu tô te falando agora, eu não acho que deve ser se conformado, eu não acho que a gente deve se conformar da forma como tá. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. É isso. Patrícia, você tentou usar as reações aí, esse speed up. Não, não foi eu, não. Foi meu sobrinho que quis ver quem que era a pessoa. Entendi. Mas já saiu. Ai, por que você está em aula hoje? Aí foi isso. Eu não estou em aula. Tranquilo. Gente, eu coloquei lá no Discord agora um vídeo que eu lembrei, que foi em 2011, quando eu raspei o cabelo, e aí eu cheguei em casa e minha mãe viu, né, a reação, minha amiga foi filmando enquanto eu chegava em casa. Aí coloquei esse vídeo lá que eu lembrei, que é exatamente, é quando a Djamila fala, em 2011, com indisfarçável desgosto, cortei o cabelo para me esquecer dele ainda mais, né? Foi em 2011 que eu também raspei o meu. Assim, eu não tinha esse sentimento, meu sentimento, na verdade, foi de libertação, de empoderamento, como eu falei, que eu vi as mulheres no Brooklyn, aí eu achei lindo raspar, fui lá e raspei, mas acho que tem um fundo também de verdade nisso, né? Raspar para esquecer dele ainda mais, assim, para não lidar com ele, né? E realmente, para mim, como disse o Alex, como eu me tornei essa pessoa que virou as costas bastante para esses processos de vaidade, para mim é realmente assim muito intenso essa coisa de cuidar do cabelo, né? Então, raspar é assim, é o jeito que eu encontrei para estar sempre. Tchau, Paty. Até a próxima. É o jeito que eu encontrei para estar sempre, né? Tô bem, tá pronto, já terminei, e as pessoas também estavam legitimando, dizendo, nossa, tá bonito, né? E tal. Então, realmente é cansativo ficar cuidando dele. Bom, vocês vão falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar e dizer, então, que o nosso próximo livro é o Sem Gentileza, da autora da África do Sul, Fut Nitingila. Acho que é Fut Nitingila que fala. Eu já baixei aqui, já. Então, a gente agora fará essa viagem agora para a pontinha lá da África, né? A gente estava muito aqui em cima, agora a gente vai lá para baixo, lá para o sul da África. Você falou que era quantas que tinha acabado o nível médio, o nível leve? Porque aqui no meu, na verdade, é pirata, né? Então tá 139 páginas só. Sério? Calma aí.
Vamos ver aqui. Vamos Começa ver. na 8ª. Ó, vou até aqui compartilhar minha tela. E vai até... Ó, a gente vai agora, então, começar o ritmo moderado, que são obras de 145 a 250 páginas. E na Amazon, né, constava que o e-book tem 146 páginas. E aí, o livro em si, que é baseado aqui no livro, 160 páginas. Tá, era acima de 145. Eu pensei que era acima de 150. Mas acho eu cheguei a falar essa 150 diferencinha... quando começou a reunião mesmo. Mas para quem for comprar o físico, é 160, né? Sempre tem uma diferençazinha aqui. E aí a gente tem aqui, vai ser essa leva, né? Vai ser a África do Sul, com a Gila, Sem Gentileza, Rotendo Tavenguere, Esperança para Voar, Fatou Dioma de Senegal, Ventre do Atlântico, Somália, Nadif Mohamed com Mar das Almas Perdidas. São as nossas próximas obras. Ok, galera! Muito obrigada. Sucesso, né? Só sucesso. Todas as 9 pessoas apareceram, né? Apareceram. Eu fui o novato de hoje? Não, você, a Patrícia, essa moça que falou agora, por último, com fone, que a Patrícia Milani, ela sempre entra, mas ela tá quietinha. Ela sempre fica quietinha. Mas a Patrícia que entrou, a Fernanda também, que saiu para dar aula. E foi, né? Foram os novatos de hoje. E a Anne Mary aqui, que Anne, desculpa, eu não lembro do seu nome das últimas vezes. E talvez ela até tenha entrado, mas eu não lembro. Então, acho que também ela é novata. Então, assim, Alex, tá sempre rolando uma rotatividade. Tem gente que já apareceu no primeiro e no segundo, né? Apareceu no terceiro, aí voltou no quarto. O Guilherme mesmo não estava aqui hoje, nem a Nádia. Acho que teve gente que... A Valéria também. Teve gente que deu uma desistida do livro, né? O Guilherme é o Campo de Gelo? É, o Guilherme é o Campo de Gelo. Tá. O Alex... Você conseguiu terminar, Alex? Consegui ir na força, assim, do compromisso. Assim, eu achei confuso algumas partes, aí foi o que falaram lá no Discord, quando a pessoa começou a ler sem ficar querendo entender tudo, e daí fluiu mais. Foi assim que falou. Então, tá bom, gente. Aí, eu vi que você não colocou seu Instagram, Alex, mas eu sei seu Instagram, tá? Então, agora eu vou marcar as pessoas e botar a marcaçãozinha, porque sim. E é isso, então. Então, até a próxima, Patrícia, Anne, Alex e Sueli. Até a próxima. Eu já comecei a ler o próximo e é bem melhor. Sim, é mais os tranquilo. outros, imagina, todo mundo fala bem do Sem Gentileza. Aliás, nossa, tem que ver o negócio do desconto, né? Nem sei. Patrícia e Anne, vocês já compraram o próximo? Porque teve aquela época que estava tendo desconto dessa editora, porque essa editora foi a mesma do No Fundo do Poço. E aí, quando eles liberaram o desconto do No Fundo do Poço, eles já liberaram o desconto dos outros livros que também eram deles. Então, eu acho que teve gente que já comprou na mesma leva, né? Mas aí eu não vou ver aqui de reabrir o cupom. Ok, vou dando notícias para vocês. Beijos, bye bye, que eu vou fazer o que agora? Planos da Procap. Beijo. Achei que ia fazer almoço. O almoço fica sempre comigo. Tá? Almoço, limpa a casa, lavar roupa, limpar tudo. Tá sendo gravado isso, gente. Vou ter que editar. Tchau, beijo. Tchau. Beijo.